opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa, você se inscreve no YouTube. A nossa meta é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. Para isso, contamos com você. Dê o joinha, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. Hoje nós temos muitos assuntos no TBC Debate. Aqui brigam as ideias e não as pessoas. Confira agora os destaques do programa de hoje. Congresso mira em Lula e articula mudar negociação de emendas. Esse vai ser o tema da nossa pergunta do dia. Ministro André Mendonça, do STF, pede destaque de 2 ações penais de réus do 8 de janeiro que eram analisadas em plenário virtual. Ministro da Justiça autoriza Força Nacional no Rio e anuncia 20 milhões de reais para a Bahia. E ainda, presidente do Senado defende limite de mandato de ministros do STF. Acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Congresso Nacional agora tocou na ferida inclusive do governo Lula, tocou na ferida do STF. Essa situação será resolvida. Comigo sempre, gigantes debatedores, um programa imperdível. Júlio Anderson é advogado e professor. Ele é do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael Vasconcelos. Obrigado à TBC, ao programa TBC Debate, a toda a sociedade goianiense. Quero saudá-los e também quero aproveitar para saudar o nosso debatedor, o vereador Sargento Novandi. É uma honra estar aqui com o senhor nesse debate. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Obrigado. Sargento Novandi, seja muito bem-vindo. Rafael, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por me convidar para participar do TBC Debate. É um lugar que eu me sinto muito à vontade e parabenizo a TBC pela democracia, por deixar sempre a gente falar o que a gente acha, o que a gente sente. Quero cumprimentar o Júlio Anderson, que é advogado e professor, 2 profissões que eu admiro muito, que fazem um trabalho de excelência. E eu, na Câmara Municipal de Goiânia, sempre tenho defendido essas bandeiras, principalmente os professores e os servidores públicos. Muito bem, você participa conosco também por meio do nosso WhatsApp, que sempre bomba, 6299-311-5327, até porque nós temos um policial aqui e um professor. A polícia sempre está no foco do debate, sem dúvida alguma. Vamos lá. Mudanças na distribuição de emendas parlamentares no Congresso Nacional podem prejudicar a atual gestão de Lula. A Andressa Calassi, essa grande jornalista, conta pra gente na nossa pergunta do dia. A cúpula do Congresso prepara mudanças na distribuição de emendas parlamentares que reduzem ainda mais o poder do presidente Lula nas negociações políticas, bancada partidária. As maiores legendas, como PL e PT, teriam mais dinheiro por reunirem mais parlamentares. Hoje não existe uma previsão de quando a emenda será autorizada. Auxiliares de Lula na articulação política dizem que esse calendário de liberação de emendas reduziria a margem de manobra para acordos em momentos decisivos no plenário da Câmara e do Senado. De acordo com analistas, Lula sairá enfraquecido se o Congresso aprovar a criação de emendas de liderança, porque o dinheiro para elas deverá sair dos cofres de ministros. Esse novo tipo de emenda tem sido pensado pelo Centrão após avaliar que o atual modelo deu influência significativa ao governo petista. A diferença é que, ao colocar o carimbo oficial de que a quantia é para emenda parlamentar, a verba fica reservada e garantida para deputados e senadores. Na prática, isso deixa os parlamentares menos dependentes de diálogo e de uma boa relação com o governo. Em outras palavras, congressistas se sentiriam menos pressionados a votar de acordo com os desejos de Lula.
Por outro lado, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes partidários sairiam ainda mais empoderados nesse novo formato. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Congresso mira em Lula e articula mudar negociação de emendas. Qual a sua opinião? Pois é, que assunto, que bomba, hein, para o presidente Lula e também para o Congresso Nacional. A gente teve vários escândalos no passado recente da nossa democracia no que diz respeito a esse balcão de negócios que vira Brasília por parte de alguns deputados, por parte da articulação de presidentes da República, né? Acusam Fernando Henrique de ter agido de maneira errada no Instituto da Reeleição. Acusam e já aprovaram, né, que no governo Lula, no primeiro mandato, houve o mensalão. Essa medida, diante disso, desses escândalos, ela acaba sendo boa? Ela acaba dando independência ao parlamento? Professor Júlio Anderson. Olha, uma boa pergunta e um bom debate, um debate extremamente importante, porque, infelizmente, nós vivemos, felizmente ou infelizmente, nós estamos sob o presidencialismo. E o parlamentar, a função dele é legislar. O dinheiro tem que estar com o poder executivo. Essa é a separação de poderes. É evidentemente que os poderes têm que ser harmônicos. É evidente, é importante também o parlamentar poder ter sobre o seu poder determinada quantia para poder investir nas suas bases. Porém, isso não pode ser a regra. A regra é que o poder executivo execute. Agora, o que ocorre? Eu tenho muito medo de passar, porque isso pode criar um poder extraordinário sobre o poder do presidente da Câmara. Seria um poder paralelo na sua visão? Olha, meu medo é que se desvirtue o presidencialismo e passe a adotar às escuras um parlamentarismo. Agora, evidentemente, por outro lado, a gente pode também evitar. Se passa, a gente tem menos capacidade, por exemplo, de fazer barganhas ou mensalões da vida, porque em todos os sistemas presidencialistas a gente vê esse tipo de situação. Veja que não é só no Congresso, né, professor? Olha, e não é só no Brasil. E não é só no Brasil. Nós tivemos casos provado, como você mesmo falou, do mensalão, que passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos problema com o Fernando Henrique Cardoso, até nos Estados Unidos, com a aprovação de uma emenda constitucional importantíssima para a história da humanidade, que foi a emenda 13, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. O presidente Abraham Lincoln, de acordo com as fontes históricas e provadas, utilizou de barganha, de compra de deputados do Partido Democrata, que era do outro partido, de oferecimento de cargos. Então, infelizmente, não existe sistema perfeito. Nós estamos sob a égide do sistema presidencialista. Sargento Novandir, qual a sua visão? O senhor que é vereador por Goiânia, os vereadores enfrentam isso também? Um verdadeiro balcão de negócios? Rafael, eu estava fazendo um estudo aqui, só em um mês o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou emendas para o Congresso no valor de 11 bilhões e 800 milhões. É um gasto muito grande que com certeza irá refletir na vida de todo o povo brasileiro. E infelizmente hoje essas emendas, ministérios onde tem articulação e a barganha, que nós temos que dizer a verdade, é uma negociação, uma barganha para votar a favor dos projetos que é de interesse do governo do PT. É uma moeda de troca? É uma moeda de troca. Isso aí tem que deixar muito bem claro para todo o povo brasileiro e eu acho que muitos já entenderam. Isso acontece muito também na Câmara Municipal de Goiânia. Pouco tempo atrás agora, eu servi pizza para os vereadores e para todos que estavam lá. Uma CEI da Comurg, uma CEI que é de extrema importância para a nossa cidade. Todos nós estamos vendo aí a cidade de Goiânia suja, a cidade de Goiânia cheia de buraco. E aí o que acontece? Abre uma CEI, onde inicia uma CEI com os vereadores revoltados, denunciando, mostrando e apontando falhas e corrupção. O senhor entregou pizza para os vereadores? Entreguei pizza. Aí na conclusão... Vamos ver se a gente resgata essas imagens, produção, por gentileza. E eu queria saber qual foi a reação deles, né? Porque o senhor fez uma grande provocação ali. É verdade, muitos vereadores ficaram revoltados comigo e eu falei para alguns vereadores lá que eu não tenho problema nenhum quanto o vereador ficar magoado com a minha postura e o meu posicionamento, eu nunca vou mudar ele. Eu devo satisfação para o povo goianiense.
povo goianiense que votou em mim, me fez o segundo vereador mais bem votado de Goiânia, o único vereador do Brasil que triplicou a votação em plena pandemia. Já te ofereceram cargo em troca de apoio? Algumas vezes sim, mas isso comigo nunca aconteceu e nem irá acontecer. Eu trabalho de maneira independente e nunca vou abrir mão disso. E quando... Mas a proposta chega. Sempre chega para todos. Isso, infelizmente, em todas as câmaras municipais de Goiânia, em todas as assembleias legislativas, no Congresso. Infelizmente, chegou isso acontece. A proposta para o senhor disse não. Conversa de vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito, e eu não tenho diálogo através disso. Então, Rafael, é uma preocupação muito grande, porque você abriu uma SEI, gerou um gasto para a Câmara Municipal de Goiânia, gerou muito tempo. E na conclusão da SEI, ela foi entregue para ter um parecer da Câmara Municipal de Goiânia. Ela é enviada para o Ministério Público, ou seja, uma SEI arquivada. E o que aconteceu? Todos sabem que foi feita uma negociação que infelizmente prejudicou o povo goianiense. Imagine só, a Comurg era o momento que através dessa SEI nós tínhamos que salvar a Comurg. Infelizmente, no meu entendimento, nós prejudicamos mais ainda. Sim, esse assunto, ele municipal, liga ao estadual e liga também ao nacional, evidentemente. Só para deixar claro, sua posição. O senhor é favorável a esse projeto que dá uma independência maior no que diz respeito a essas emendas para os deputados? Rafael, eu posso dizer até que é um sonho. É um sonho os poderes serem independentes. É um sonho o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o Senado votar conforme as pessoas que te colocaram lá. Quando terminou as eleições, eu ouvi muito dizer a seguinte frase: nós podemos ficar tranquilos que o Lula ganhou a eleição, mas a maioria dos deputados, senadores são de direita. Infelizmente eram. E eu falei isso no primeiro momento. Eles são de direita agora. Rapidamente eles já vão se transformar em esquerda. Por quê? Porque é feito essa barganha e essa troca que tanto prejudica a nossa sociedade. O meu sonho era que o senador, o deputado, votasse conforme os seus princípios e conforme as pessoas que o elegeram. Mas, infelizmente, a barganha, a troca, a emenda faz todo mundo votar conforme o governo quer. Agora, o governo de plantão, seja ele de Michel Temer, de Dilma, de Lula, de Bolsonaro, sempre quer ter o poder na mão? Na prática isso acontece? Olha, é por isso que eu particularmente, eu sou contra deputado parlamentar ter emenda. Né? Exatamente por conta da função de cada poder. Ao Poder Judiciário cabe aplicar a jurisdição, ao Poder Executivo a administração e o Poder Legislativo a administração. Evidentemente, eles são harmônicos entre si. É lógico que um faz o sistema de freios e contrapesos, um assume uma função atípica do outro em deveriam ser momentos harmônicos nesse momento do Brasil. O problema que a gente vê é que no Brasil, infelizmente, isso não é só do governo do PT. Isso, no governo passado, por exemplo, a gente tinha um orçamento secreto que era 20 bilhões. 20 bilhões de orçamento secreto sem transparência nenhuma. A gente não sabia, e os escândalos vêm à tona hoje, e segundo a UOL, o site UOL, o que ele documenta? Que esse dinheiro, a maior parte desse dinheiro, é um dinheiro mal aplicado, desperdiçado, e isso de acordo com o site UOL. Por isso que eu sou contra. Eu seria contra, na verdade, total. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. Só um minutinho. Hoje nós vamos ter as emendas. Eu acho que até em determinado limite é importante ter emenda, mas nada absurda. Eu acho que, por exemplo, tem que ter um teto. 10 bilhões já é muito. Imagina no governo passado que era 20 bilhões. E de forma secreta, que vinha para o presidente da Câmara. O que e o presidente continua secreto. Não continua secreto. Hoje tem mais transparência. A diferença é que hoje é negociado boca a boca. Então, o que eu acho que não é um bom sistema também, porque antes era o próprio presidente da Câmara que negociava, que vinha um parlamentar e vinha para os cardeais que controlavam, e hoje, se passar esse projeto dessa criação dessa nova emenda, os líderes vão ter um poder extraordinário, gigante, e mais, vão beneficiar alguns partidos, como por exemplo o próprio PT, que é a segunda bancada, vai ser beneficiado junto com o PL, e os partidos menores, como que fica nessa negociação? Exato, eu sou contra. Para a gente concluir o assunto e Rafael, passar para o próximo. Eu concordo com o doutor Anderson, Júlio Anderson, que realmente os poderes têm que ser independentes, mas eu tenho que desconcordar totalmente dele,
que todo o Poder Executivo consegue o resultado em uma votação. Prova disso que muitas matérias de extrema importância para o nosso país foi rejeitado na Câmara Federal, foi rejeitada no Senado. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele não negociava, ele não tinha esse tipo de articulação e barganha. E é isso que nós começamos a dizer no início. Para se governar, infelizmente, tem que ter a troca. Seria bom um governo independente que não negociasse, resolvia os problemas do país de maneira justa e legítima. E, infelizmente, hoje, praticamente tudo que o Lula quer, ele aprova e prejudica muito. Prova disso, esse último projeto que vai prejudicar muitos municípios e estados, que o governador tem lutado contra ele, mas é praticamente impossível pará-lo. Ok, vamos lá. Mais assuntos, o senhor que é da polícia, né? Vai falar com propriedade a respeito desse tema. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou ontem uma portaria que autoriza o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro e que libera 20 milhões de reais, que serão investidos na segurança pública da Bahia. As duas regiões enfrentam uma escalada de mortes violentas nas últimas semanas, incluindo o aumento das mortes em confrontos com a polícia. Durante o evento, Flávio Dino buscou defender o governo Lula das críticas sobre esse tema. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Eu chego no dia 1º de janeiro de 2015 por designação do presidente Lula. E vejo, perplexo, a cobrança reiterada de que em 2023 eu simplesmente pegasse essa lei e jogasse no lixo. Porque dizem esses que nós devemos ter um plano nacional de segurança pública. Ora, ela já existe. É uma lei. 13.675 de 2018. Queriam o quê? Que nós parássemos tudo para rediscutir tudo de novo? Isso seria construtivo? Isso seria sério? Isso seria eficiente? Claro que não. Nessa camada, né, discutir segurança pública é importante para todo cidadão que quer andar tranquilamente, seja na sua cidade, seja no seu estado, enfim, em qualquer lugar do nosso país. Mas, paralelo a isso, a gente sabe que tem grupos da esquerda que defendem a desmilitarização das polícias. Daqui a pouco o senhor vai falar sobre isso também. Defendem o desarmamento da população, dos próprios CACs, enfim. E a segurança pública nesses primeiros meses talvez tenha sentido o golpe de maneira muito clara. Flávio Dino, ele vai precisar fazer um malabarismo entre ouvir a militância mais radical, a militância do PT, a militância do PSOL, do Partido Comunista do Brasil, ou ele será pragmático para tentar resolver esses problemas, aí ele criaria um conflito com esse pessoal. Professor. Olha, primeiramente a gente tem que ver as competências da União e dos estados. Primeiro, a segurança pública é um assunto que a Constituição reserva aos estados, tanto é que é o estado que tem a polícia militar. Então, mas essa ação é do governo federal. Sim, a segurança pública, primeiro, vamos colocar as coisas, cada um no seu lugar. Primeiro a gente tem que partir desse ponto. A segurança pública é competência dos estados. É lógico que a União pode contribuir. Tanto é que tem a Força de Segurança Nacional. Então, o que ocorre? A gente tem um problema histórico de criminalidade no Brasil. Nosso problema, o Rio de Janeiro, então, é o estado que talvez tenha o maior histórico de criminalidade, de violência, por conta das guerras, de milícias e de tráfico. Goiás já foi o caos também. Exato, melhoramos. O estado de Goiás eu tenho que reconhecer, melhorou. A gente tem uma sensação de tranquilidade muito maior do que já tivemos no passado, sem dúvida nenhuma. Agora, o problema da segurança pública, isso eu não tenho dúvida. A segurança pública, o problema dela, a raiz dela, a gente tem que combater a raiz. A segurança pública, o problema da segurança pública é a questão social. Veja que país desenvolvido, os países desenvolvidos, que não têm pobreza, com distribuição de renda, com qualidade de vida para a população, os índices de criminalidade são ínfimos. Muito pequenos. Mas isso, agora, a médio e longo prazo dá para resolver, a curto prazo não. Mas o Brasil tem quantos? 500 anos e a gente nunca consegue resolver por quê? Concentração de renda, bolsões de pobreza gigantes,
favelas gigantescas, locais não urbanizados, sem planejamento, como é o exemplo que Goiás, do entorno do Distrito Federal, com os lugares mais perigosos do mundo. Já foi. Mas ainda continua. Já foi. É ainda um lugar muito perigoso. Mudou muito. Olha, é só pegar as estatísticas. Pega as estatísticas, todos os países subdesenvolvidos com índice de pobreza muito alto. Daqui a pouco vai falar, professor, eu sou pobre e não sou criminoso. Não estou falando nada disso, eu estou falando das estatísticas. Olha, todos os países subdesenvolvidos com índice muito grande de pobreza têm graus de criminalidade gigantescos. Então, o problema é esse, o problema é muito mais sério, é muito complexo, não se resolve problema de criminalidade dando arma para o cidadão. E muito pelo contrário, eu sou a favor de quê? Fortalecer a polícia, fortalecer as forças de segurança, com inteligência, com equipamento, com salário bom. É isso que a gente precisa. Não é pegar a arma e dar para todo mundo. Você tira, inclusive, a autoridade da própria polícia. A autoridade da polícia reside exatamente na arma. Rafael... Mas a polícia consegue chegar rápido, por exemplo? É um caso ali de estupro, em que uma residência ela é invadida pela bandidagem. Rafael, dá para esperar a polícia nessas situações? Rafael, não é a situação... vamos... Casos pontuais. Eu vou dar arma para o cidadão... a pessoa vai se defender. Imagina, se o bandido vai chegar te anunciando com antecedência, eu vou te assaltar, para você dar o tempo de se defender. A polícia, ela precisa ter a autoridade dela. E a autoridade da polícia é exatamente na arma de fogo. Só para concluir, Rafael, veja que se nós dois entrarmos em conflito aqui, veja. Eu estou desarmado. Não, o senhor também? Nós dois. Aí, o que é que nós vamos precisar? Vocês dois. Nós vamos precisar da polícia. Aí a polícia chega e resolve o conflito como? Através da arma de fogo. Aí se todo mundo está armado, a polícia chega, que autoridade que ela vai ter? Se todo mundo está de arma de fogo na mão? O vereador está de licença aqui, mas ele é policial, mesmo assim anda armado. É importante andar armado? A pistola sempre está na cintura. Claro que eu, nos meus horários de folga, estando vereador por Goiânia, já aprendi em flagrante aproximadamente 8 criminosos, recuperei carro e motos de bandidos. Então eu estou vereador. O senhor é preparado para isso. Sou policial militar 24 horas por dia. Minha carreira eu trabalhei praticamente toda nos batalhões especializados, onde eu aprendi muito. E aqui eu quero parabenizar o governador do estado de Goiás por contribuir com o estado de Goiás. O estado de Goiás é o mais seguro do Brasil. Isso não se discute. Agradecer e parabenizar o comandante-geral da Polícia Militar também, o coronel André, e o soldado mais moderno até o nosso comandante-geral. Sargento, isso que acontece em Goiás se deve a quê? A firmeza da polícia, um discurso duro contra o crime. Quem está em cima tem que dar esse exemplo, ele não pode dar brecha nenhuma para a bandidagem. Rafael, você pensa dessa forma? Eu posso te dizer com toda a propriedade, porque eu conheço muito de segurança pública, no meu horário de folga eu já troquei tiro com bandido, no meu horário de serviço também, então a gente sabe como lidar com a segurança pública. E posso garantir para você, se o governador do Rio de Janeiro viesse até Goiás e pegasse uma aula com o governador Ronaldo Caiado, ele iria melhorar muito a segurança do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro esse que às vezes eu fico assustado em alguns acontecimentos que acontecem lá, que eu quero acreditar que é só lá. A esquerda sobe no morro, onde uma viatura não entra, policial não entra com carro blindado, e eles sobem normalmente, tomam café com crime organizado, se divertem no morro, aí falam assim, não, nós fomos lá para saber o que está acontecendo, o que tem que ser feito no social. Rafael, manda subir naquele morro lá um pai de família, um trabalhador, um cidadão de bem, ele leva uma rajada de fuzil. Manda o caveirão do BOPE subir lá, ele é recebido a bala de .50. Então eu fiquei impressionado. Como que a esquerda consegue subir ali com tanta facilidade? Talvez isso que esteja errado. Eu concordo que nós temos que trabalhar o social, mas eu posso afirmar para você que é um trabalho de longo prazo, como o senhor muito bem disse, e outra situação é o seguinte, eu, vereador Sargento Novandir, eu fui carregador de caixa no Ceasa, eu fui picolezeiro e eu fui engraxate. Eu tenho vários amigos meus que morreram, porque preferiu ir para o mundo do crime. E eu venho de uma família muito humilde, mas eu escolhi ser trabalhador e ser uma pessoa de bem. Quem escolhe o caminho também, muitas das vezes, são até crianças e adolescentes. É claro que nós temos que trabalhar o social, mas hoje nós temos que trabalhar a repressão. Por que aqui em Goiás vem uma quadrilha de fora, assaltam a joalheria e rapidamente eles são pegos?
Porque não assalta 50 joalheria ao dia. A tolerância aqui é zero contra a criminalidade. Não assalta esse tanto. Deixa eu passar a bola pro professor, a gente vai bater na bola. A tolerância tem que ser zero, professor. A polícia tem que ter força, tem que ter força. Eu defendo, contra ou a favor da desmilitarização das polícias? É um assunto complicado, é um assunto complexo, mas eu defendo o quê? A força da polícia. Defendo a polícia. O rigor da polícia. Exato, claro. Quem está fora da regra tem que ser combatido, seja quem for. A gente não pode passar a mão em quem está desvirtuando, bagunçando a sociedade, matando, assaltando. Tem que ser rigoroso, e eu defendo isso. É por isso que eu sou a favor de quem tem arma de fogo, apenas a polícia, e arma de fogo com qualidade, arma de fogo com segurança. Não essas pistolas que tem que a gente teve até pouco tempo dessa fábrica Taurus, que estava disparando na perna de policial. Então, vejam vocês, a gente precisa investir. Eu concordo com o que o governo de Goiás tem feito um trabalho excepcional na segurança pública. É isso que tem que ser feito mesmo. É fortalecer a polícia, dar curso para a polícia, fazer com que o policial tenha um salário bom, para evitar subornos, para evitar a corrupção da própria polícia. Esse é o exemplo de segurança pública. Ok. Vamos lá então, vamos bater a bola que tá bom demais aqui o debate sobre segurança pública. Sargento Novandir, também professor Júlio Anderson, do Partido dos Trabalhadores. Câmera na farda dos policiais. Qual que é a visão de vocês? Isso ajuda ou atrapalha, deixa o policial inseguro para agir? O senhor vive na pele, já viveu na pele essa situação. O senhor é policial. O que o senhor pensa sobre isso? Rafael, é só fazer um estudo. Você vai aos estados onde foi instalada câmeras na farda do policial e vê a quantidade que aumentou a criminalidade. Aquilo ali desmotiva e desmoraliza o policial. Aquilo ali está dizendo com aquela câmera: não confiamos em você. Temos que te vigiar 24 horas por dia. Imagine só que absurdo. Um policial militar, um policial civil, rodoviário federal, policial federal, quando ele entra em um confronto, além dele responder na justiça, nós militares respondemos de maneira paralela também na corregedoria. Já teve situação que o judiciário entendeu que foi legítima defesa e a corregedoria entendeu que não. Então nós somos fiscalizados, nós trabalhamos dentro da legalidade, mas nós trabalhamos de maneira dura. Porque se nós soubermos que em Goiânia ou no estado de Goiás tem um criminoso faccionado que está tirando a vida do trabalhador, que está cometendo latrocínio, Rafael, nós vamos lá na porta dele, ó. Não tem lugar no estado de Goiás que uma viatura com 2 policiais não entram. Deixa eu colocar mais um elemento aqui rapidinho. Olha só essa notícia urgente. Líder máximo do PCC, Marcola, tem prisão revogada pelo TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse tipo de notícia, esse tipo de passação de pano, digamos assim, para criminalidade, ela não desmoraliza a polícia que faz o seu trabalho, professor Júlio Anderson? Olha, como que o senhor vê uma decisão como essa? Olha, Rafael, primeiro, eu não vi os autos. A notícia acabou de sair, a gente, para poder manifestar sobre a decisão judicial, a gente, primeira coisa, tem que analisar os autos. Eu sou advogado, eu não posso vir aqui, no calor da emoção, falar mal ou ruim. Primeiro, porque o juiz, para decidir, ele tem que decidir conforme a lei, conforme as regras da Constituição Federal, conforme o caso concreto, se tem elementos para a liberdade ou se não tem. O juiz ele tem que agir de forma técnica, ele não pode agir com emoção. O juiz ele tem que ser imparcial e que seja quem for o réu, porque nós temos uma garantia constitucional, todos nós. É isso que está o Estado Democrático de Direito. Eu não estou defendendo a liberdade dele, não. Não confunda em defender a liberdade daquele que se diz criminoso ou que a sociedade considera como criminosa. O que eu estou defendendo aqui é o quê? A aplicação da lei. Sim. A aplicação da lei, porque todos nós temos direito, desde o acusado de um roubo de pão até o acusado de tráfico de drogas, de crime contra a humanidade, de genocídio, todos devem ter o devido processo legal, ser julgado conforme a lei do país. Deixa eu mandar um abração aqui para o nosso presidente Reginaldo Júnior, que está hospitalizado e está melhorando a cada dia, graças a Deus, e está acompanhando o debate, diz que o debate está muito bom. O debate entre o Sargento Novandir, vereador por Goiânia, do Avante, e o Júlio Anderson, advogado e professor, Como o nosso presidente Reginaldo Júnior faz falta. Ele é a alma da Brasil Central e mudou a história da comunicação
em Goiás, assim como o governador Ronaldo Caiado, a gente tem que falar a verdade, mudou a história da segurança pública no estado. Meu amigo, meu irmão, Reginaldo Júnior, recuperação, que Deus te abençoe, e estamos todos em oração. Inclusive você que está em casa, puder tirar alguns minutinhos, né, para colocar a vida do Júnior na presença de Deus, a gente agradece muito, e daqui uns dias, pouquíssimos dias, ele estará de volta com toda certeza. Vamos lá, Rafael, vamos lá então, pois não. Você me dá uma sargento, parte, né, nessa questão do líder do PCC, isso aí é uma questão social. Isso é uma questão social. Você já imaginou nas favelas, no morro, onde a criança, e muitas das vezes a grande maioria dos adolescentes, tem como seu ídolo o chefe da facção? Aí ele ver o seu líder, que é líder até hoje do PCC, preso, ser solto. Será que a criança e o adolescente, doutor Anderson, não vai refletir? Esse caminho aqui é bacana, esse caminho é bom. Olha o que o líder do PCC já fez, quantas vidas ele ceifou, quanto ele já prejudicou todo o nosso país. Sargento, e deve ser processado e julgado por isso. Exatamente, mas imagine só, a soltura dele. Isso é uma questão social. Pois é, mas quais são as circunstâncias? Porque o que nós entendemos? O que nós entendemos? Nós não se apegamos no exemplo positivo? Então, se ser trabalhador e ganhar um salário mínimo, você está sofrendo, está trabalhando muito e tem uma vida com muitas dificuldades. Agora, ser líder do PCC e ser bandido dá certo? Isso é um tapa na cara da sociedade. Eu não estou nem um pouco feliz com a notícia. Do trabalhador, do pai de família, do cidadão de bem. Um tapa na cara da vida das famílias dos policiais que morreram, que o PCC julgou que o policial tinha que morrer. Sargento então nós vamos voltar, Marcola Rafael. É poderoso, claro, então. Marcola beneficiado pelo poder que ele tem. De quem quer que seja. Só para concluir, doutor, só para concluir. Então, o senhor imagina o seguinte, determinou morte de policiais. Quantos filhos não ficaram sem o seu pai por defender a sociedade? Quantas mães não estão desamparadas? E aí nós vamos fazer o quê? Dar liberdade para o líder do PCC. Gente, onde nós vamos parar? Essa é a questão social. Ô, sargento, eu não estou aqui comemorando liberdade de ninguém. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não sou a favor. Por mim, na minha opinião, ele tem que ser preso, condenado, se provado e ficar 30 anos, que a nossa Constituição... Mas não está provado? Não está muito claro? Olha, provavelmente, eu não sei qual a decisão, o que eu disse, eu não vi a decisão judicial, eu não vi os autos, eu não sei quais são os elementos dos autos pelos quais o juiz se baseou para conceder a liberdade. Eu não estou aqui defendendo a liberdade de ninguém, muito pelo contrário, eu sou a favor, se provado, 30 anos, que é o prazo máximo que a Constituição Federal nos prevê de pena. Ok, vamos lá então, vamos lá. Olha só. Eu só queria aproveitar um minutinho para mandar um abraço sim. aqui pro Sargento Novandi, do sargento que é amigo seu, o Sargento Amaury, que está assistindo, e disse que é muito... Amaury Milhomem, que é muito meu amigo, tá mandando um abraço aí para você. Meu irmão de farda. Vamos lá então. Benedito Mariano, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e atual secretário de Segurança de Diadema, defendeu em entrevista ao jornal Folha de São Paulo a recriação do Ministério da Segurança Pública. Segundo Mariano, a exclusividade de uma pasta para segurança daria mais centralidade ao tema. O fundador do PT destacou a situação da Bahia, que atualmente é governada pelo seu partido e que teve quase 70 registros de mortes em confrontos policiais em setembro. Ele classificou essa estatística de mortes como inaceitável, reforçando a necessidade de uma estratégia de policiamento no Estado. Além disso, Mariano criticou Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, pelo bloqueio de perfis críticos nas redes sociais e comentários controversos sobre o combate ao crime, ou seja, gente do PT também se levantando. E outra situação que eu quero colocar para vocês rapidinho, e vocês são máquinas de informação, então me ajudem, por favor, é no que diz respeito a essa questão da inversão de valores, muitas vezes. Muitas vezes a imprensa, e eu sou jornalista, e eu tenho direito a dar a minha opinião, e a gente precisa fazer uma autocrítica também, ela fala muito mais do policial que teve que agir para, muitas vezes, levar uma pessoa a óbito, na maioria dessas vezes em legítima defesa, do que propriamente da vida do cidadão. Por que acontece essa inversão de valores? Rafael, sim. Você imagine só,
Isso desanima a polícia? Algumas coisas que... Isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que acontece em São Paulo, que está crescendo muito a criminalidade. Aquele fato ocorrido com aquele policial da rota, me falhou na lembrança que o nome dele, que estava em patrulhamento, o crime organizado dentro de um determinado lugar estratégico, atirou na cabeça dele e matou ele de imediato, deixando 2 crianças órfãs, deixando a família desamparada. E o que a esquerda disse? O que o ministro da Justiça disse? Que me deixa pasmo. Vamos investigar a ação da Polícia Militar. É isso a inversão de valor, como o senhor muito bem disse. Só imagine só, nós tínhamos que investigar aquele local onde tem um crime organizado para nós acabarmos com eles de uma vez por todas. Sargento. Mas não, houve confronto depois dessa situação e o posicionamento da esquerda e também do ministro da Justiça é para investigar a troca de tiro da polícia. Deixa eu só corrigir minha informação aqui. Na verdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a prisão preventiva de Marcos Williams Erbas Camacho, ele que é conhecido como Marcola, líder máximo da organização criminosa, primeiro comando da capital. A decisão se refere a crimes cometidos por Marcola em maio de 2006, durante os ataques realizados contra policiais militares no estado de São Paulo. Então, na verdade, foi o contrário. O acórdão com a revogação foi publicado na última sexta-feira. Apesar da decisão, o líder do PCC não deixará a Penitenciária Federal de Brasília, onde foi transferido em janeiro de 2023. Não, na verdade, ele foi inocentado de alguns crimes, sim, né? Só que ele não será solto por conta disso, né? Porque tem a condenação ampla, né? Exatamente. Desses crimes ele foi absolvido, mas mesmo assim pode ser ruim, né? O senhor é advogado, o senhor tem muito mais conhecimento que eu, acho que talvez que o Rafael também. Então, só para deixar claro que ele não será liberado, a gente tem compromisso com a informação aqui. Claro. Alguns veículos de comunicação colocaram de outra forma de maneira que a gente acabou embarcando. Mas, de qualquer maneira, ele foi inocentado. Então, a gente tem responsabilidade com a informação. O que acontece? Pelo que eu conheço do caso, ele tem uma lista farta de crimes, não é um crime só. Então, ele foi denunciado, tem várias denúncias, vários processos judiciais, várias ações penais, é amplo, é invejável, é para qualquer criminoso. Ele tem um currículo criminal invejável para qualquer bandido, para qualquer integrante da máfia. O fato é que ele recebe aquele monte de denúncia e às vezes a denúncia não procede, aí absolve de um crime ou outro. Mas, doutor, era isso que eu queria falar, Rafael, nessa questão, porque nós já acompanhamos alguns fatos aí. O doutor Júlio Anderson tem mais propriedade por ser advogado, mas eu já vi nessa situação. Você prende um criminoso com 30 passagens pela polícia, por passagens por tráfico de drogas, ele é preso com 300 quilos de pasta base e lá no final do julgamento houve uma falha lá no início. Então lá o bandido ganha liberdade. Olha para você ver, Rafael, foi ver a falha no processo e ele ganhou a liberdade. Os 300 quilos de pasta base que ele foi preso com ela em flagrante, não foi levado em conta. Vamos lá então. Então vamos falar dessa inversão de valores, né? Existe mesmo isso na política? Por exemplo, a gente vai falar dos atos do 8 de janeiro e daqui a pouco eu formulo a pergunta até óbvia. Olha só, o indicado por Lula para comandar a Agência Brasileira de Inteligência em maio, Luiz Fernando Correia, comentou em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal O Globo os atos do 8 de janeiro. Segundo Luiz Fernando, o sistema estava caótico. Ele conta que não tinha uma lógica, um funcionamento adequado e questionou a atribuição total da responsabilidade à ABIN por ser órgão central. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, o ex-diretor adjunto da ABIN, Saulo Moura da Cunha, afirmou que o general Gonçalves Dias, que era ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, durante os atos de vandalismo, determinou a remoção de seu nome da planilha sobre os alertas enviados pela agência nos dias anteriores à invasão às sedes dos 3 poderes. Essa é uma das várias dúvidas que pairam sobre aquele dia. Vocês não acham que a gente está vendo aí que o Marcola foi absolvido de alguns crimes? Vocês não acham que essas penas para quem adentrou o Congresso Nacional, cometeu vandalismo, enfim, errou de maneira grave, na minha visão,
essas penas não são duras demais, não, porque a gente vê, e o senhor é da polícia, né? Estuprador muitas vezes ficar impune, ficar solto, assassino ficar solto, às vezes passam por audiências de custódia de maneira instantânea e têm a liberdade decretada. Está acontecendo um exagero por conta dessa situação, Novandinho? Qual a sua visão? Rafael, esse 8 de janeiro foi o ato mais cruel e covarde que eu vi acontecer na história do nosso país. Todos nós sabemos, eu participei da manifestação de frente ao Exército, que é lá no Jardim Guanabara, um protesto, uma manifestação 100% pacífica, não teve nenhum tipo de problema, não teve briga, não teve confronto, não teve nada. E esse 8 de janeiro ficou marcado na história do nosso país por prender pessoas que nem lá estiveram, Rafael. Pessoas que estavam na porta do quartel foram presas. Pessoas que eram inocentes. Eu, policial militar, eu participei de vários protestos. E na minha época de policial militar, eu trabalhava no batalhão de choque, onde nós éramos responsáveis por fazer o trabalho para repreender quem está quebrando e depredando. Quem mais depredou e quebrou, inclusive quebrou toda a Secretaria Municipal de Educação no setor universitário, foi o pessoal de esquerda. O que é feito o procedimento? Quem quebrou foi conduzido e autuado na delegacia, mas não foi chamado de terrorista, não pagou uma pena igual esses vários inocentes estão pagando. E agora, inversão de valor, você diz com muita propriedade. Às vezes você vê o criminoso com 27 passagens, igual aconteceu no Jardim Guanabara, um latrocínio, um dono de supermercado e o gerente perderam a vida. O bandido tinha 27 passagens, estava solto. Agora você vê uma pena de 17 anos para um pai de família que nunca teve uma passagem pela polícia, Rafael, ser julgado dessa maneira cruel e covarde. Cadeia fechada. Só quem não pagou um preço de puxar uma prisão sendo inocente, que talvez vai entender o que eu estou dizendo. Eu como repórter, viu, professor, eu fiz uma reportagem que me deixou estarrecido. Isso 10 anos atrás, por isso que eu digo que Goiás vivia o caos absoluto de um comerciante que foi assaltado 27 vezes. E é tão engraçado, e depois eu quero até resgatar essa reportagem, que ele conhecia o bandido e o bandido conhecia. E ele já dizia o seguinte: não, vou abrir a gaveta aqui para você já levar rigorosamente tudo. Tamanho o sofrimento e tamanho a impunidade. Eu acho que todo mundo concorda em relação a essa situação. Mas vamos dar seguimento? O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque de 2 das 5 ações penais de réus pelos atos de 8 de janeiro, que querem analisar, que serão analisadas, na verdade, em plenário virtual. Agora, o julgamento das ações são suspensas e voltam a ser analisadas no plenário físico. Embora os ministros tivessem maioria no ambiente online pela condenação das 2 réis, com pedido de destaque, somente o voto da ministra aposentada Rosa Weber continua a valer. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, enfim, todos os ministros terão que apresentar suas opiniões novamente. O STF formou maioria para condenar outros 3 réus acusados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. As penas variam de 12 a 17 anos de prisão em regime fechado. Vamos falar mais uma vez sobre essa questão do 8 de janeiro. Não existe um lobby grande demais para que essas pessoas sejam punidas de qualquer jeito? Por exemplo, eu vou fazer o TBC Debate aqui. Eu não gosto do TBC Debate virtual, embora a gente tenha essa tecnologia à nossa disposição. Eu gosto de olhar olho no olho, de nós interagirmos fisicamente. Por que de repente, numa manobra ou numa decisão de um ministro, coloca-se o plenário virtual? Isso está certo ou está errado, professor? Olha, vai depender. Como eu falo, eu, como advogado, eu tenho que ter prudência naquilo que a gente analisa, quando a gente analisa decisões judiciais. O fato é que foi muito grave a depredação do patrimônio público no dia 8, a tentativa de golpe, porque ali foi uma tentativa de golpe. Ali não tem dúvida que houve a tentativa de golpe e a abolição do Estado Democrático de Direito. Isso não tem dúvida. Agora, o que ocorre? Com as penas desses condenados, né? Tem que analisar primeiro o caso concreto, o que cada um foi acusado
E o que me parece que esses réus aqui em específicos, eles ficaram sem defesa, porque os advogados, por exemplo, foram lá para fazer aquela baixaria. O advogado desses condenados aqui foram para a tribuna do Supremo passar vergonha em rede nacional, não fizeram um ato de defesa dos seus clientes, foram lá para fazer politicagem, falar de comunismo, não entraram na denúncia desses Eles não acusados. foram técnicos. Não fizeram em momento de uma defesa técnica. No último programa eu até comentei, se eu fosse o advogado desses réus, o que eu deveria ter feito? Falar que eles não tiveram participação na abolição do Estado Democrático de Direito, que não tiveram essa intenção clara, não tiveram a consciência. Porque talvez ali a maioria, ali, um bando de pobre coitado, que não sabe nem o que é golpe de Estado, foram por influência. E aí, o crime de abolição... Esse não é o problema também, de pegar só sardinha e não pegar nenhum tubarão? Não, pois é. Está tendo um processo, está tendo a investigação está em andamento. Então, o que ocorre? Foram julgados aqueles processos que estão maduros para julgamento. Talvez já tenha as provas, já tenha a televisão, já tenha filmagem. Então, o Supremo conseguiu proferir o julgamento porque o procedimento já está maduro. Agora, o que eu defendo? O que eu defendo é que eles tenham a mais ampla defesa. Inclusive, eu até defendi que no caso deles deveria ser anulado o julgamento por falta de defesa. Eu, na minha opinião, ficou prejudicada a defesa. Anula a defesa, dá oportunidade para esses réus constituir um novo advogado. Se o novo advogado for lá para fazer também esse tipo de baixaria na defesa, que deixa um advogado da União, um defensor público da União de prontidão para poder assumir a defesa. Porque o juiz tem esse poder de destituir a defesa quando o réu está sem defesa. Doutor, eu quero até te parabenizar pela sua fala no seguinte sentido. Pobre coitado, tiveram vários ali que não sabiam nem o que estava fazendo ali. Totalmente inocente da situação. Se você procurar aquele manifestante lá, você está manifestando para quê? Contra o Lula. Você está me manifestando para quê? Um golpe de Estado. Não, um golpe de Estado não. Não existe golpe de Estado com a manifestação. Como você vai tomar um poder com a manifestação no Congresso? Por isso, não tinha uma articulação, não tinha acordos, não existia nada. Golpe de Estados ali, Rafael, é impossível. Aquilo ali foi uma manifestação. Eu concordo totalmente que tem que ser punido por depredar, por trazer transtorno. Agora, uma condenação de 17 anos para um pobre coitado, como o senhor muito bem disse, que não sabia nem o que estava protestando, que entrou ali jamais esperando um resultado desse. E posso te dizer, doutor, com muita propriedade, o senhor é um excelente advogado. Eu tenho certeza que o senhor teria condições de fazer uma boa defesa para todas essas pessoas. Mas por mais que a sua defesa fosse boa, eles querem mostrar o poder e a força. Ou seja, no meu entendimento, implantando uma ditadura. Quem tiver contra o governo vai para a cadeia. Prova disso, que eu tive esses dias um debate com uma outra pessoa, aí ele me perguntou, ô vereador Sargento Novandi, o que você acha que vai acontecer no 7 de setembro? Vai ter uma manifestação e um protesto? Eu falei, o quê? Hoje não existe ninguém que tem coragem de protestar contra o governo do Lula. Hoje ninguém mais tem coragem, Rafael. Prendeu um coronel que estava de serviço e foi impedir a invasão, levou uma tijolada na cara, abriu o rosto, está preso. Vai ter um protesto em Brasília, não sei a data exata, contra a descriminalização do aborto. Já está marcada já. Rafael, eu quero aqui um pouquinho, só para concluir, Rafael. Sim. Eu quero parabenizar essas pessoas que vão fazer esse protesto. Porque eu posso dizer para vocês, vocês têm muita coragem. O senhor vai? De forma nenhuma. O senhor está com medo de ir? Não, eu posso afirmar para você. Rafael, hoje eu estou participando desse debate, ninguém sabe se amanhã eu posso perder meu mandato. Hoje nós estamos vivendo uma ditadura. Hoje a minha opinião, a sua opinião, nós corremos risco. Então eu também estou correndo risco aqui. Não tem 1% de dúvida. Sargento hoje, se nós não concordarmos... Sargento hoje, só vou concluir agora. Hoje, se nós não concordarmos, se nós formos contra alguns tipos de situação ao governo, é cadeia. Sargento Novandi, nós estamos numa democracia, tanto é que a gente nesse diálogo aqui, a TBC, que é uma TV pública, promove esse amplo debate com liberdade de expressão, nós estamos fortalecendo nossa democracia e com relação aos presos lá do 8 de janeiro, eu defendo a individualização de cada um tem que ser julgado de acordo com o que ele praticou.
É isso que tem que ser feito. Para isso, eles precisam de advogado. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta, precisa de defesa. por favor, se eu me permitir. O que não dá para generalizar que todo mundo ali estava para fazer golpe e que todo mundo ali estava num parque de diversão, levando criança para fazer manifestação bela, bonita. Ali é por isso que tem que individualizar. Um por um, só para finalizar, um por um tem que ser investigado, processado, condenado, se for o caso, de acordo com o ato que praticou. Ok. Doutor, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Doutor, no meu entendimento, é claro que nem eu, nem o senhor não somos autoridades competentes para bater o martelo e decidir. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor defendeu diversos tipos de situações, de processos. O senhor acha que é justo uma pessoa que nunca teve uma sequer passagem pela polícia, réu primário, invadir o Congresso e quebrar o Congresso e tomar 17 anos de cadeia? Pois é, aí o que é que tem que ocorrer? Ver o caso, a condenação, ver quais foram as penas, que mas bem essa provável. o senhor viu, o senhor porque é bem provável, nesse caso aqui, ela respondeu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa. Não, eu entendi. Associação criminosa. Sim. Inclusive, não tiveram defesa. Mas a pergunta não é essa. A pergunta que eu estou dizendo é se o senhor acha que é justo. Olha, sim ou não? A dosimetria da pena tem que ver. O caso concreto, tem que ver o caso concreto. Tem até um questionamento aqui. Tem que ver o caso concreto, só para finalizar, porque é o seguinte: se junta todos esses crimes, poderia dar até mais. Porque não foi por um crime só. Não foi por uma simples depredação. Aí tem que ver a dosimetria. À primeira vista, eu acho que se aquela pessoa depredou. Réu primário. Tem diversas situações, Nunca inclusive de atenuantes. Tem que ser observado. E bem provável, teve atenuante. É por isso que o cidadão, o réu, precisa de advogado para fazer a defesa. E claramente esses réus não tinham advogado. O tempo é nosso inimigo aqui. O tempo é nosso inimigo. Vamos lá. Olha, tem uma pergunta, inclusive, nesse sentido. Por favor, deixa o nome, importante, para a gente registrar aqui. Como seria essa tentativa de golpe? Eles iriam sentar na cadeira do presidente e governar o país, desarmados e sem exército? Exatamente. Já houve, sim ou não, na história do mundo, algum golpe sem arma, no caso? E aquela quantidade de pessoas, você não precisa Em uma nota, professor. Você não precisa de um golpe, de uma multidão de armas para dar um golpe. Olha o exemplo da história. Júlio César, quando ele invadiu Roma, ele entrou apenas com a 13ª legião, uma única legião, quando Pompeu tinha praticamente todo o exército de Roma. Mas eles estavam armados? Tinha armas, evidentemente, mas uma legião apenas. Quando você viu o golpe no Gabão, foi uma meia dúzia de 500 militares tomaram. Então você não precisa ter uma estrutura fortemente armada para dar um golpe. Vários golpes. Aí a história está aí para provar. Eu queria ter o nome desse participante aí e te parabenizar pelo seu posicionamento, pelo seu entendimento, que foi com muita sabedoria. Tomar o poder com aquela manifestação Sargento Fernandes. Sargento Fernandes, parabéns, viu, meu irmão? Realmente é dessa forma. Seu amigo, ele falou que é seu amigo. É impossível, se for o Fernandes que trabalhou comigo lá no Choque, falou que é seu amigo. E todos são meu irmão de farda, é meu amigo, meu irmão. Mas uma tomada... O senhor que mandou ele fazer a pergunta? De forma nenhuma. Tava combinado ou não? De jeito nenhum. Essa aí eu vou falar pro senhor, eu vou colocar ela até aqui agora na minha agenda para quando a gente for discutir, falar sobre isso. Vamos lá então, olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta segunda que é favorável à ideia de mandato com prazo fixo para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. A minha tese, e eu sou cidadão, jornalista, eu tenho direito a ter também, ela é até meio utópica. Para mim, quem deveria escolher era o povo.
cada partido político indicaria uma pessoa com notável saber jurídico, iria para a televisão, faria o debate, faria a eleição, para a população saber o que esses ministros pensam e a população iria escolher. A minha tese é meio utópica. Rafael, mas sua tese ela é de excelência, porque você imagina o seguinte, eu não sei se eu vou sofrer alguma penalidade em dizer isso aqui, hoje o Supremo, ele governa o país. Você imagina o seguinte, aquela questão da droga, doutor, o senhor que é advogado, a quantidade de maconha que pode ser transportada para caracterizar tráfico de droga ou não. Isso é atribuição do Poder Legislativo, qual que é o peso, qual que é a quantidade que é liberado. E o posicionamento do Rodrigo Pacheco, até que enfim teve um posicionamento que me contempla e me alegra muito, porque nós temos que realmente fazer isso quanto antes para que o ministro do Supremo, os ministros, não governem o nosso país. E da forma correta é a forma que você falou, Rafael, de maneira democrática, é o povo escolhendo. Porque quando um presidente escolhe um ministro para o Supremo, o que ele vai atender? Você já viu alguma vez um ministro votar que foi indicado pelo Lula contra o Lula? Okay. Eu não lembro, viu, doutor? Vamos fazer o seguinte, vamos registrar... Vamos registrar as participações. 30 segundinhos, pois não. Eu acho, só para fazer o contraponto, é muito perigoso a gente criar normas com histeria. A gente tem que ter ponderação para mudar regras. A gente precisa ter uma jurisprudência consolidada. A gente não pode simplesmente renovar o Supremo Tribunal Federal ao calor da histeria, porque hoje metade da população é contra o Supremo Tribunal Federal e boa parte da população nunca abriu um livro de direito para entender como que funciona o Supremo, como funciona o julgamento de uma corte superior. Mas essa ideia minha poderia virar um projeto de lei? Olha, é possível. Para isso que nós temos... projeto de lei. É para isso que nós temos a iniciativa popular. Eu, particularmente, acho muito difícil, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os juízes de primeira instância, eles são eleitos pelo povo, que eu acho que é correto. Agora, para se eleger um ministro da Suprema Corte, é uma coisa mais complicada. E lá nos Estados Unidos, eles são vitalícios, não tem limitação de idade, só sai da cadeira quando morre. É o ministro supremo. Lá da Suprema Corte dos Estados Unidos. O Brasil podia criar um modelo próprio. O que eu entendo, que eu concordo com o presidente do Senado, que a idade mínima é muito baixa. 35 anos é muito novo o ministro do Supremo Tribunal, porque o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político. Não significa politicagem. Tribunal político significa que, quando ele julga para o país inteiro. A função política do Supremo. Deixa eu registrar aqui o maior número possível de participações, são muitas. STF tem que ser concurso público e eleições semelhante ao Conselho Tutelar. Vandrei de Brasília. É uma ideia, né? É até parecida com a que eu tenho. Vamos lá, Maria Fernanda falando aqui, muito obrigado pela audiência, ainda não digitou a mensagem toda, porque a gente vai abrindo e a gente tem que tomar até cuidado com o filtro, né? Sargento Fernandes do TCE, adorei o programa, vocês estão de parabéns, ele participando novamente aqui. João Português, um militar defender esses bandidos, que vergonha para os militares. Dando uma puxão de orelha no senhor. Eu nunca defendi depedrar, quebrar. Eu defendo o inocente que foi condenado de maneira injusta, cruel e covarde. Ok. Parabéns, Sargento Novandir, pela sua coragem. O Gerson de Oliveira mandando a participação. Olha só, esse sargentão não tem verinha, de fato, não tem varinha, fala de ditadura. Eu não entendi exatamente o que ele queria dizer aqui, mas a gente lê. Doa em quem doer. Doa na direita, na esquerda, a gente lê. O Júnior de Tapaci, como esse fotógrafo estava na hora certa, no lugar certo, ele mandou a foto pra gente aqui. Não dá para abrir o link agora, me desculpe, né? Brasil Central, a melhor. Abraço a todos do programa e da equipe. Um forte abraço ao melhor vereador da região, Sargento Novandir. O senhor é bem popular, hein? O Ney Vasco mandou essa mensagem para o senhor. Mais participações. Não gosto do Sargento Novandir. Um absurdo as coisas que ele fala. Tão complicado, eu não vou ler o adjetivo aqui, como Gustavo Gayer. Triste a qualidade dos nossos deputados. Ele é vereador, né? Você podia deixar seu nome, por gentileza, é importante a gente registrar. Mais participações. Eu me chamo Djalma, esse advogado é um comunista a favor do Lula. Vocês, comunistas, defendem
Tá na cara que esse advogado ficou feliz com essa notícia. Essa turma do PT são todos farinha do mesmo saco. Eu só recomendo ele ler o que significa comunista. Vai ver que não tem nada de comunismo. O Djalma. Tudo bem, quero saber do vereador Novandir, dando os parabéns para ele. Se a Prefeitura de Goiânia vai chamar os contratos que já saíram. Isso, é um projeto de lei que está na Câmara Municipal de Goiânia, que quem saiu ou vai sair até 31 de dezembro poderão voltar. E eu estou na luta pelos contratos também, buscando estender de 2 para 4 anos. Inclusive, esse projeto de lei esteve na pauta no dia de hoje, mas infelizmente não deu quórum para votar. E convido vocês, contratos temporários, vão todos amanhã para a Câmara Municipal de Goiânia para nós lutarmos pelos seus direitos, senão a gente perde. Ok. Vamos lá. Me ajudem aqui porque a gente está no finalzinho. A maioria dos jovens e adultos que conhecem situação social desfavoráveis não estão fazendo nada para sair dessas situações. Não criam e nem aproveitam oportunidades, além de rejeitarem ofertas de trabalho. Professor e sargento Hamilton Tavares. Tem muito sargento participando hoje. Muito obrigado, sargento. Um grande abraço para o senhor. Mais participações. Arma não para a segurança pública e não para protegerem. Vocês já perceberam que o policial, quando está à pazana, quando é atacado por bandido, muitas das vezes não dá tempo de reação. Defender, a maioria morre. Um leigo que não sabe usar a arma, o bandido mata e leva a arma. Até o Bolsonaro já foi assaltado, já, né? Arma para o cidadão de bem e cadeia para o bandido e criminoso. Mas para o cidadão de bem, ele tem que ter o direito de fazer a escolha de ter a sua arma ou não. Vamos lá. O Mike, eu sou a favor da câmera, sim. Quem não deve, não teme. Muitos policiais abusam do poder. Isso não muda nada se agir perante a lei. Sem abuso, é bom para todo mundo. Muito obrigado. Mais participações a todos da bancada. Esse vereador é diferenciado, tem o meu respeito. Opinião aqui do Lindomar, participando conosco. Rafael mora em São Francisco do Piauí. Aqui na minha cidade, por ser muito pequena, só temos policiais nos finais de semana. Pergunta para o moço da esquerda como podemos fazer para nos defender aqui no interior, que nem polícia tem. Esse cara não conhece a realidade da segurança pública do país. Às vezes, em algumas cidades do interior, isso acontece mesmo, não tem polícia, e aí, você tem que ter cada regra, cada situação uma situação. Tem uma exceção. Né? Ok. É mensagem demais, eu tentei me esforçar aqui. Muito obrigado ao educadíssimo professor Júlio Anderson, advogado e professor do Partido dos Trabalhadores. Rafael Vasconcelos, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores e ouvintes aqui da TBC. Eu quero agradecer a gentileza e a elegância do sargento Novandir pelo debate. Muito obrigado, sargento, pela contraposição de ideias com respeito e elegância. Obrigado. Sargento Novandir, vereador por Goiânia, muito obrigado. Rafael, mais uma vez, muitíssimo obrigado por me convidar para participar do TBC Debate. Doutor Júlio Anderson, para mim foi uma satisfação debater com o senhor também. Mas depois a gente vai conversar, eu vou tentar trazer o senhor para a direita. O senhor é um caboclo muito bom. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.